Que bom ver você de novo. Como sempre, estou com você, palestrante virtual Alex, e vamos começar. Você já parou para pensar na única certeza que todos compartilhamos? Não importa quem somos, de onde viemos ou o que acreditamos, há uma verdade inegável que nos une a todos. Um dia enfrentaremos a morte. Mas e se eu lhe dissesse que a morte não é algo a temer, mas sim parte integrante de nossa jornada? Hoje estamos mergulhando fundo na natureza da morte, explorando sua inevitabilidade e descobrindo como ela pode nos inspirar a viver com mais propósito. Bem-vindo de volta ao nosso canal, onde exploramos os mistérios da vida e do universo. No vídeo de hoje, vamos descompactar o conceito de morte não como um fim sombrio, mas como uma transição profunda. Para aqueles de vocês que ressoam com o místico e o proposital, essa discussão é particularmente importante. Compreender a morte pode desbloquear uma nova perspectiva sobre a própria vida, ajudando-nos a abraçar cada momento com intenção e gratidão. Então, por que é tão essencial falar sobre a morte? Porque nos ensina a apreciar a vida, a nos conectar mais profundamente com nosso próprio propósito e a viver sem arrependimentos. Antes de nos aprofundarmos, quero ouvir de você. O que a morte significa para você? É uma fonte de medo ou você vê isso como uma parte natural da existência? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Seus insights são valiosos e juntos podemos criar uma comunidade que abraça a vida em todas as suas formas. Vamos começar examinando a natureza da própria morte. Através das culturas e ao longo da história, a morte foi vista de várias maneiras. Para alguns é visto como uma passagem para outro reino, uma jornada para o desconhecido. Para outros é uma conclusão natural do ciclo da vida. Em muitas tradições místicas, a morte não é considerada um fim, mas uma transformação, um derramamento do corpo físico e um retorno ao universo. Sob essa luz, a morte se torna um processo sagrado, lembrando-nos que a vida é passageira e preciosa. É um chamado para valorizar nossas experiências, nossos relacionamentos e nossas paixões. E quando reconhecemos que a vida é temporária, somos inspirados a viver mais plenamente, a perseguir nossos sonhos e a nos conectar com os outros em um nível mais profundo. Agora, vamos falar sobre como a morte serve como professora. Pense nisso. Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que enfrentaram uma situação de risco de vida e surgiram com um renovado senso de propósito? A realidade da morte pode nos despertar para o que realmente importa. Isso nos encoraja a deixar de lado as preocupações triviais e focar no que nos traz alegria e realização. Diante da mortalidade, muitas pessoas encontram coragem para expressar seu amor, consertar relacionamentos rompidos e perseguir suas paixões sem hesitação. A morte nos ensina a estar presentes no momento, a abraçar a beleza da vida à medida que ela se desenrola. Isso nos leva a nos perguntar: se eu tivesse pouco tempo, como escolheria viver? Para aqueles que acreditam no misticismo, a morte é muitas vezes vista através de uma lente espiritual. Muitas culturas acreditam na ideia de reencarnação, onde a alma continua sua jornada por diferentes vidas, aprendendo e evoluindo ao longo do caminho. Essa perspectiva pode aliviar o medo em torno da morte, pois sugere que nossa existência faz parte de uma tapeçaria muito maior. Nessa visão, a morte é uma porta de entrada para novas experiências, uma chance para a alma crescer e se expandir. Convida-nos a contemplar nosso propósito nesta vida, que lições devemos aprender, como podemos contribuir para o bem maior. Quando vemos a morte como uma transição e não como um fim, podemos abordar a vida com um sentimento de admiração e curiosidade. Então, como abraçamos a vida à luz dessa compreensão da morte,
Primeiro, devemos cultivar uma mentalidade de gratidão. Cada dia é um presente, uma oportunidade de criar memórias e fazer a diferença. Praticar a atenção plena pode nos ajudar a permanecer fundamentados no presente, permitindo-nos apreciar a beleza ao nosso redor e as conexões que compartilhamos com os outros. Além disso, podemos nos esforçar para viver autenticamente. Quais são suas paixões? O que faz seu coração cantar? Aproveite o tempo para explorar essas questões e alinhar sua vida com o seu verdadeiro eu. Quando vivemos autenticamente, não apenas honramos nossa própria jornada, mas também inspiramos aqueles que nos rodeiam a fazer o mesmo. À medida que navegamos em nossas vidas, é essencial considerar o legado que deixamos para trás, pelo que queremos ser lembrados, como queremos impactar o mundo. A inevitabilidade da morte pode nos motivar a criar um legado significativo que reflita nossos valores e paixões. Isso pode significar nutrir relacionamentos, contribuir com nossas comunidades ou buscar empreendimentos criativos. As histórias que contamos, o amor que compartilhamos e a gentileza que estendemos podem ressoar muito depois de termos partido. Ao viver com intenção e propósito, garantimos que nossa presença continue a inspirar os outros, mesmo na morte. Ao encerrarmos a exploração atual da morte, lembremos que não é algo a temer, mas uma parte natural de nossa existência. Abraçar a realidade da morte pode enriquecer nossas vidas, inspirar-nos a viver plenamente e aprofundar nossas conexões com os outros. Por isso, encorajo você a refletir sobre sua própria relação com a morte e como ela molda sua vida. Obrigado por se juntar a mim hoje nesta jornada de compreensão. Se você encontrou valor neste vídeo, considere assinar nosso boletim informativo para obter mais informações sobre a vida, o propósito e os mistérios da existência. Juntos, vamos abraçar a vida, celebrar nossas jornadas e honrar o inevitável com graça e coragem. Até a próxima, viva plenamente e ame profundamente.